Juntos, igreja. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. Amém. Já tem aí alguns domingos, estamos falando sobre isso. Hoje é o 6º, se eu não me engano. Ser nova criatura. Coisas que a gente precisa aderir, coisas que a gente precisa deixar, forma que a gente precisa, a forma como a gente precisa viver, porque nós somos uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Somos filhos de Deus. Só que hoje, meus irmãos, eu creio que nós vamos encerrar essa série. Nada impede que a gente volte depois a pensar sobre isso. Mas para a gente encerrar, eu gostaria de ser até breve e falar sobre a estratégia, uma estratégia que tem funcionado na vida de muitos cristãos e tem feito eles esquecerem que são nova criatura. Tem feito eles esquecerem que as coisas antigas já passaram. E a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa estar alerta a respeito disso. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 16. Daniel, capítulo 1, de 1 a 16. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem num palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe:
a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Até aqui por enquanto. Meu querido, a estratégia que tem funcionado na vida de muitos cristãos e conseguido destruí-los, e conseguido fazer com que eles se esqueçam que são nova criatura, que são filhos de Deus, que não são mais escravos do medo, começa por tentar destruir os seus costumes, tirar deles a sua nacionalidade, o seu patriotismo, tirar deles muitas coisas que fazem parte do seu íntimo, da sua cultura e da sua vida. O plano aqui dos líderes da nação, que capturou, do rei Nabucodonosor, que capturou Judá, Jerusalém, meus queridos, não era nada mais, nada menos do que fazer com que eles fossem desnacionalizados, perdessem o seu sentimento, perdessem o sentimento de ser povo de Deus. Essa era uma estratégia muito comum que aqueles que ganhavam uma guerra, que invadiam um país, que escravizavam as pessoas daquele país, que transportavam daquele país para sua casa, para sua terra, era uma estratégia muito comum de ser usada. Simplesmente, quase que fazer uma lavagem cerebral para fazer com que as pessoas se esquecessem de quem eram. Então o esquema era, tira eles da terra, e se vocês prestaram atenção, não era qualquer um, era para pegar alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real e dos nobres. Pessoas influentes, pessoas poderosas, só que agora estavam debaixo de um jugo de escravidão e foram levadas para Babilônia. Meus queridos, e era a intenção fazer com que eles deixassem de ter o sentimento de que faziam parte do povo de Deus. A intenção era fazer com que eles fossem despojados da sua crença, dos seus costumes em relação ao serviço a Deus, à busca de Deus. E assim, seria fácil de torná-los uma ferramenta para dominar os outros que vieram junto com eles. Porque eles já eram nobres, eles já eram conhecidos, eles já exerciam influência, só que agora eles seriam descaracterizados. Mas só que o povo que veio junto com eles, de Judá, de Jerusalém, eles confiavam nesses jovens, eles confiavam nessas pessoas, meus queridos. A intenção de mudar o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias era também de fazer com que eles esquecessem de quem eles eram. Esses nomes, como a gente leu aqui, Daniel, Deus é meu juiz, é o seu significado. Ananias, Deus é gracioso. Misael, quem é o que Deus é? Azarias, aquele a quem Deus ajuda. Todos eles têm um sentido bíblico, um sentido ligado ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Só que quando chega na Babilônia, a primeira coisa é trocar a comida, e a gente já vai ver por quê, o que significa, e trocar o nome. Vamos fazer com que esse povo se esqueça literalmente de quem eles são. Deus é meu juiz. Eles colocam outros nomes: Sadraque, ordem de Acu, o Deus da lua. Mesaque, quem é o que Acu é? Abdinego, servo de Nebo. E Beltesazar,
Bel, uma entidade, proteja a sua vida. Então agora eles estavam tentando apagar os nomes, os sentidos, os significados, para que eles não mais lembrassem do Deus verdadeiro, lá da sua antiga pátria, lá da sua antiga terra. Em relação aos alimentos, meus queridos, a troca dos alimentos, ali naquela nação cheia de idolatria, cheia de paganismo, o negócio era tão arraigado, tão entretecido, entrelaçado a questão da adoração idólatra, que cada refeição, meus queridos, em certo sentido era tido como um sacrifício aos deuses. Cada refeição, uma parte da comida que eles comiam era consagrada através de um rito religioso a uma entidade, a um deus pagão. Qualquer pessoa que participasse depois da refeição, da comida, do prato lá na mesa, meus queridos, estava participando de uma adoração a um deus pagão. Estava participando de adoração a ídolos. A carne, o vinho e tudo que era servido ali já havia passado, antes de ser servido, por um ritual. Uma parte já havia sido consagrada e entregue, e o todo fazia parte daquilo. E as pessoas que comessem estavam fazendo parte disso, estavam participando disso. E lá em Coríntios capítulo 10, não tem aí, versículo 20, Paulo fala para a gente que você comer um sacrifício oferecido a um ídolo é a mesma coisa que você se assentar ou sacrificar a um demônio. É o que Paulo diz, anota e confere. 1 Coríntios 10, 20. Meus queridos, e era o que eles estavam tentando fazer como uma estratégia de anular essas pessoas. Leva para este país, troca os seus nomes, tira o sentido de Deus, do nome deles, coloca novo nome com o sentido de deuses pagãos, faça com que eles comam comidas consagradas a deuses pagãos, e em pouco tempo, segundo a palavra aqui, em torno de 3 anos, eles já não vão se lembrar mais de quem eram. Eduquem eles como babilônicos, ensinem esses jovens a viver como babilônicos, a cultura babilônica, ensinem esses jovens a cultuar os deuses daqui, e segundo a palavra, segundo o que a gente leu aqui, em torno de 3 anos, eles já não vão se lembrar mais de quem são. Serão totalmente paganizados, serão totalmente desnacionalizados, serão totalmente despojados do Deus que eles creem e passarão a acreditar nos nossos. Meu irmão, minha irmã, hoje nós corremos um risco, hoje nós enfrentamos um perigo muito pior do que esses jovens aqui enfrentaram. Por quê? Quando a Babilônia vem, a nação com seus exércitos marchando, fazendo barulho, gritando palavras de ordem, com seu comandante à frente, entra, sitia Jerusalém, invade, domina, pega o povo e tira, leva ele embora para outra nação, as pessoas estão se dando conta disso. Elas conseguem perceber, elas conseguem ver. Existe um exército visível com espadas que mataram muitas pessoas. Agora nós estamos aqui tendo que trabalhar, escravos deles e tal. Todo mundo está vendo, é uma outra língua, é um outro povo. A gente consegue ver, a gente consegue entender. Olha, eles estão fazendo a gente comer comida física. Essa comida aqui, estão trocando a nossa comida, olha, a gente pode ouvir, eles estão chamando a gente de outro nome, o chefão aqui diz que agora o meu nome não é mais Daniel, o meu nome é outro, o meu nome não é mais Ananias, o meu nome não é Misael, o meu nome é outro. Eles conseguiam perceber isso, eles tinham como imediatamente falar, não, como Daniel fez, manteve-se firme, decidiu-se firmemente a não se contaminar.
Mas meu irmão, minha irmã, eu e você hoje nos nossos dias, estamos a todo instante sendo invadidos, sem perceber, sendo atacados, sem termos a menor noção. Aqueles que vivem desavisados, aqueles que escolheram viver uma vida mais frouxa, meus queridos, que é uma grande maioria, não todos, mas uma grande maioria, aqueles que não se lembram constantemente que se alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas antigas já passaram e precisam passar e ficar lá para uma nova vida nascer. Meus irmãos, em todo tempo, e o pior é que esse novo ataque, onde a gente está envolvido, onde a gente está passando, ele entra na nossa casa, ele entra na nossa família, ele está corrompendo os nossos valores, os nossos costumes. Esses dias eu e a pastora conversávamos, acho que quinta-feira, sei lá. Meu irmão, quem é que fala bença pai? Quem é que fala bença mãe? Quem é que vê um tio na hora que chega lá e fala, ô tio, bença tio? Quem é que fala, meus queridos, com licença, o senhor me dá licença? Ainda tem alguns. Mas a maioria, e aí cara, beleza? E aí? Chama por um apelido, e aí? Filho, você vai dormir? Voltou em tchau? Com o celularzão olhando aqui e nem te conheço. Quando acorda, filho, tal, cadê? Não, estou com uma pressa, não enche. Antes era bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó. Sabe, meus queridos, isso eram valores que perpetuavam no coração de uma criança, por exemplo, que a gente precisa respeitar o mais velho, que a gente precisa respeitar pai e mãe. Você pede bênção para quem você entende que está acima. Você não pede bênção para quem está abaixo. Você presta continência para quem é teu superior. O cabo não presta continência para o soldado e nem o sargento presta para o cabo. É sempre uma patente maior. Então, quando você pede bênção para alguém, você está admitindo, olha, ele tem mais autoridade do que eu. E tudo isso foi passando. E sabe, meus queridos, nós também, nisso nós não falamos, mas a gente vive nos antigamente, o pai pegava, ou antes de dormir, ou logo cedo, pegava um ináriozinho desse, que muitas vezes fica esquecido, deixado de lado, chamava os seus filhos, chamava a sua esposa em torno dele, vamos cantar alguns hinos, vamos ler um trecho da Bíblia, vamos orar para começar o dia, ou para a gente dormir. Meu querido, isso acabou. São coisas que estão penetrando dentro da nossa casa, mexendo com a nossa vida, e a gente não está se dando conta. A gente põe a culpa no tempo, a gente diz que não tem mais tempo para nada, a gente diz que está uma correria, mas você para e você vai ver que você tem tempo para TV, você tem tempo para videogame, você tem tempo para ir para a rua, para muitos lugares, você tem tempo. Mas essa nova cultura que chegou, entrou e invadiu a nossa cultura, a nossa casa, o nosso relacionamento com Deus, está dizendo que nós não temos mais tempo para isso, que pedir bênção para alguém é coisa de gente antiquada, é gente que já ficou para trás. Valores importantíssimos. Dentre esses tem muitos outros que eu creio que cada um aqui pode enumerar, olha, fazia-se isso em sinal de respeito, hoje não faz mais. O outro ali pode dizer, olha, eu fazia assim com a minha mãe em sinal de respeito, mas hoje não tem mais. E tudo isso foi sendo diluído, tudo isso foi desaparecendo, meus queridos, e nós não percebemos o exército entrar, o exército chegar, a coisa começar, a gente não percebeu que alguém trocou a nossa comida. A gente não percebeu que alguém trocou o nosso nome. E a coisa só está arruinando, só está afundando. Sabe, meus queridos, em relação à palavra de Deus, a Bíblia, a gente tem pego um pouco firme nessa questão, que é muito séria, é muito importante, meus queridos. Antes, Bíblia não se discutia. Bíblia se acatava. O que está na Bíblia é para ser feito, não para discutir.
O que está na Bíblia não é para ser diluído, para ficar mais fácil para as pessoas aceitarem, não, porque conhecereis a verdade vos libertará. O choque da verdade, meu querido, traz o arrependimento, traz a mudança, traz a conversão, e hoje não se pode mais falar a verdade nua e crua, para que as pessoas não fiquem chateadas. Esqueci o nome do homem, ó. Tem um pastor que é lá de Londrina, não sei se ele está vivo ainda, quando eu estava no seminário, Glênio Paranaguá, esse homem não tem papas na língua. Ele dizia, agora nós temos que diluir o evangelho para que ele se torne mais agradável para as pessoas. E conforme vai se diluindo, agora sou eu que estou falando, meus queridos, não tem mais conversão, não tem mais mudança de vida, as pessoas estão adotando uma filosofia de vida. Não uma vida em Cristo, não uma vida que transforma, é um jeito de viver, como tantos outros jeitos. A Babilônia entrou até na igreja, meus queridos, e diluiu conceitos. O exército espiritual entrou na igreja e está diluindo, você não pode mais pregar a verdade em muitos lugares. Você tem que pregar, você pode, você consegue, vira o braço de Deus para lá e faz isso e determina e manda em Deus, ou não fala isso, não fala aquilo para não ofender, meus queridos, e tudo isso vai sendo assimilado, vai sendo acolhido como real, como verdadeiro, e a gente não percebe que estão trocando o nosso nome, dando outra coisa para a gente comer. O que importa é que nós saiamos daqui sorrindo, felizes, preparados, para chegar no meio da semana, já não sei mais nem o que eu ouvi, nada aconteceu, nada transformou, nada tocou, e a minha vida de capturado continua. A questão é, meu irmão, minha irmã, o quanto você e eu, o quanto nós já nos deixamos influenciar por este mundo, a ponto dele estar destruindo ou ter destruído a nossa identidade de nova criatura. Nova criatura, não mais escravos do medo, mas sim de filhos de Deus. Meu querido, até você que é mais antigo na igreja, quanto você já se permitiu ser influenciado por este exército invisível que a cada dia consegue mais um pedacinho de terreno, muito sutilmente, muito tranquilamente, sem te agredir, sem te ofender. A cada dia mais um pedaço, mais um pedaço, mais um. Quanto a sua família, a sua casa, quanto você já se permitiu ser influenciado, tomado, domado por essa filosofia, ideologia, chame do que você quiser, essa maldição que tem escravizado e descaracterizado o povo de Deus, meu irmão. Nós estamos falando aqui já há muito tempo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O quanto de novo você pode encontrar quando você olha para si mesmo. Novo de Cristo. Valores, princípios, atitudes, posicionamento. Eu fecho com isso aqui, não abro mão, é a palavra de Deus, eu não negocio, eu não diluo. Eu e você, igreja, você que está em casa, nós precisamos parar e analisar o quanto esse exército já conseguiu nos invadir. Quantas concessões você já fez para agradar pessoas que não conhecem ao Senhor? Quantas concessões você já fez para agradar pessoas que não conhecem ao Senhor, meu querido? Que agora não te permitem tomar o caminho de volta, porque você já não sabe mais quem você é. Quantas? Meus irmãos, eu já entrei em muito embate, e já desagradei muita gente e continuo desagradando. Como, por exemplo, existe um texto bíblico em Coríntios que diz assim: não vos ponheis em julgo desigual. Que sociedade pode haver entre as trevas e a luz? E taralá, taralá, taralá.
Eu entendo que isso não se case com um incrédulo. Você é um cristão, uma cristã, se casar com alguém que não conhece a Cristo. Água e óleo não se misturam, são valores, são princípios que diferem, são princípios diferentes. Não dá certo, não é abençoado por Deus. E aí a pessoa vem e fala: ô pastor, faz esse casamento para mim. Não. Ah, mas que absurdo, como que você pode fazer um negócio desse? Mas eu não posso abençoar o que Deus não abençoa. Eu não posso fazer isso. Até que eu queria, para ser simpático, legalzinho, bonzinho. Mas eu não posso, porque a Bíblia não permite. Eu não posso fazer isso. Dentre tantas outras coisas. O hábito da mentira, o hábito da enganação, o hábito de falar mal dos outros. Eu não posso. E tem hora que eu tenho que segurar, porque senão eu falo mal mesmo. A língua chega a pular dentro da boca, tem que segurar, porque senão você fala. São coisas, meus queridos, que foram entrando, que você foi deixando, que eu fui deixando, que a gente foi permitindo, o negócio foi tomando vulto, e quando você vê, você não sabe mais quem você é. Isso é uma estratégia que tem funcionado muito bem. Meus queridos, nós temos visto passeatas aí, em cidades grandes, de pessoas, um demônio carregando Jesus na coleira. Nós estamos achando isso normal, natural, devagarzinho vai entrando, não escandaliza mais. Nós temos visto, eu não sei se vocês viram aí, um vídeo que está rolando por aí, pessoas falando: Jesus, vai para aquele lugar, e isso está tudo bem, não tem problema, nenhuma igreja se levanta, a IPI do Brasil com a sua diretoria não se levanta, não faz um documento de repúdio, a Assembleia, ou sei lá quem tem a SBB dos bispos aí, ninguém fala nada, meus queridos, está tudo bem, está tudo normal, é assim mesmo, deixa para lá. Não fazemos nada, nós estamos tão anestesiados, estamos tão envoltos nessas questões, meus queridos, que, não vou arrumar confusão, meus queridos, eu falo uma coisa para você, tem gente que não é cristão, que segue um determinado rumo aí, que ai de alguém que fala mal do seu profeta. Ele incendeia a sua casa, ele explode o teu carro, ele acaba com a sua vida, para honrar o seu profeta. Mas nós cristãos, não estamos fazendo absolutamente nada, nem protestando nós estamos. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo, deixa para lá. E eu não estou falando para você pôr fogo em ninguém, explodir ninguém, matar ninguém. Mas eu estou falando, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos lembrar quem nós somos. Nova criatura, servimos ao Deus vivo, ao Deus que veio ao nosso encontro, que nos amou primeiro, que nos colocou em pé, que pessoas ao redor do mundo hoje estão morrendo, estão sangrando por amor a este Deus, por amor a este nome, por não abrirem mão das suas convicções. E a maioria dos cristãos aí estão numa boa, numa nice, numa legal, não quero ser incomodado, não fala nada para mim. E esses exércitos aí que a gente não consegue enxergar, chegaram para ficar, meus queridos. Invadiram, estão destruindo quem nós somos, nova criatura. E a gente acabou de cantar: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos assumir de uma vez por todas a nossa identidade de nova criatura. Nós precisamos olhar essa questão que está invadindo e dominando meus irmãos e falar: ei, basta, chega, esses valores não fazem parte da minha fé, esses valores não agradam ao Deus que eu sirvo, esses valores não podem morar na minha casa, na minha vida. Sim, filho, de aqui por diante você precisa aprender. Bença pai, bença mãe, bença tio, bença tia, vamos retomar a caminhada. Sabe por quê, filho? Porque isso significa isso, isso e isso.
Não, não vai ver mais novela com cunho destruidor de famílias. Não, dentro da minha casa não entra. Eu não assisto mais esse determinado tipo de coisa, seja qual emissora for, meu querido. Não, porque eu sou nova criatura, eu sirvo ao Deus vivo, e na minha casa eu quero que haja coisas que agradam ao Deus vivo. Porque Ele pagou o preço para eu ser nova criatura, para eu não ser mais escravo do medo. Ele pagou, Ele não hesitou, Ele foi radical, Ele ofereceu a sua vida para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos separados deste mundo imundo, meus queridos, e pregássemos a sua palavra, anunciássemos a sua salvação. Meu irmão, se você der uma pesquisadinha assim bem rápida, você vai ver o que significa dizer não para um rei. Dizer não para alguém que foi mandado por um rei para fazer determinada coisa, e quem está recebendo a ordem falar: nós não vamos fazer isso. Decidir firmemente não contaminar-se. Dá uma pesquisada o que isso significaria para a vida dessa pessoa. Nada mais, nada menos do que a morte, meus queridos. Esses jovens, e alguém disse que esses jovens tinham em torno de 15 anos para 16, se recusaram a comer a comida indicada pela corte, movidos por Daniel também, que ficou firme. Eles olharam para Daniel, e nós precisamos ter pessoas para onde a gente possa olhar e se espelhar. Eles olharam para Daniel e falaram: não, nós também não vamos comer. Colocaram a vida deles em risco, mas essa comida é sacrificada, essa comida é consagrada a demônios. Eu não como, porque eu não quero desagradar o meu Deus, eu não como. Mas eles não se preocuparam com isso. Eles não se preocuparam em perder a própria vida, meus irmãos. E hoje qualquer coisinha, para qualquer coisinha, nós já abrimos concessões. Deixa para lá. Não, faz de conta que você não viu. Não, dá um jeitinho, dá uma pintadinha aí, fica bonitinho. Dá uma cara nova e dá uma camuflada no pecado e bota para frente. Meus irmãos, nós precisamos assumir a nossa identidade, nova criatura. Um povo que recebeu o Espírito Santo de Deus. Um povo que precisa andar no Espírito, como nós vimos, para não satisfazer a concupiscência da carne. Homens e mulheres tementes. E o pai agora vai pegar de manhã, vai chamar sua esposa, vai chamar o seu filho, vai pegar o inário, ou qualquer coisa mais moderna que tenha hoje em dia, um cântico como esse, que é uma pregação. Vai falar: filho, vamos cantar isso aqui, olha o que esse cântico te ensina. Deixa eu mostrar para você, olha, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Olha, ele abriu o mar para eu passar. Sabe o que significa isso, filho? Lá em Gênesis, ele tirou a gente da escravidão, ele abriu o mar para eu passar, e hoje eu sou filho de Deus. Sabe o que significa? Eu vou pegar meu filho de pequenininho, eu não vou deixar isso para a escola fazer, não. Eu vou fazer aqui em casa, e meu filho vai lá na escola ensinar para os amigos dele. Eu vou colocar a casa em ordem, eu vou restaurar a identidade, eu não vou comer das finas iguarias da Babilônia, da sujeira. Eu não vou comer das finas iguarias consagradas aos demônios, queridos. Eu vou comer o maná que vem do céu. Precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. Vamos abrir, vamos aí em Daniel capítulo 3. De 13 em diante. Bom, Nabucodonosor fez uma baita estátua lá e queria que as pessoas se prostrassem e adorassem essa estátua. Adivinha quem que não quis fazer isso? Os 3 meninos. Nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar essa imagem que você fez aí do seu Deus, ô Nabucodonosor.
Aí, versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ora, pois, estáis dispostos agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdinego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e seus chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente. A fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: preste atenção. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servir e a adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Amém, meus irmãos? Meu irmão, minha irmã, no princípio Nabucodonosor fala: eu vou jogar vocês lá e eu quero ver qual é o Deus que vai tirar vocês de lá. E agora ele fala: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Quando a gente quer diluir as coisas, meus irmãos, quando a gente quer agradar as pessoas, quando a gente esquece que a gente é nova criatura, quando a gente quer fazer parte da multidão, a gente não fala a verdade, porque nós já fomos contaminados, diluídos.
automaticamente nós estamos mostrando para as pessoas que nós somos filho de um Deus qualquer, como Nabucodonosor achava que era mais um Deus, que era mais um de tantos deuses. Mas quando nós firmamos o nosso pé, quando nós falamos, eu não abro mão da verdade bíblica para viver e adorar e agradar ao meu Deus, então nós estamos dizendo para o mundo quem é o nosso Deus. Esses irmãos nossos da Coreia do Norte, esses irmãos nossos de tantos países, Irã, Iraque, dentre tantos outros que estão sendo perseguidos e mortos, estão dizendo ao mundo quem é o verdadeiro Deus. Mas quando nós estamos diluídos, quando nós nos deixamos comprometer por esta mensagem babilônica, que nós já nos perdemos e não sabemos mais quem somos, se for proposto para nós, ou adoro meu Deus, ou você vai para a fornalha, nós já nos prostramos. Opa, não tem nada não dá nada não, vamos lá, vamos agradar aí, para ficar tudo de panos quentes, vamos pôr pano quente, para dar tudo certo, para não agredir ninguém. E o nosso Deus se passa não, ele é visto como se fosse um Deus qualquer, porque nos falta autoridade, nos falta brilho nos olhos, nos falta coragem, atitude, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Por causa daquilo que eu falei para vocês, essa estratégia babilônica que começou lá nas guerras, de subjugar o povo, de fazer com que eles esquecessem quem eram. Essa estratégia continua perdurando até hoje, só que não de forma totalmente visível, mas é uma coisinha que está nos envolvendo e nos diluindo. Mas nós precisamos, meus queridos, ser como Sadraque, Mesaque e Abdinego, que a princípio tinham outros nomes, de quando as pessoas olharem para nós, elas também falarem como Nabucodonosor falou, olha, esses são filhos, são servos do Deus Altíssimo. Isso vai atrair pessoas, é o Deus vivo, é o Deus que opera, é o Deus que fez com que eles se tornassem uma nova criatura. Ei, eu e você, igreja, nós precisamos assumir a nossa identidade de nova criatura. O mundo em que nós vivemos está perdido, o mundo em que nós vivemos precisa de direção, e não de dar a direção. Muitas vezes nós não temos sido cabeça, temos sido cauda, meus irmãos. Esse mundo precisa de um povo vivo, filho de um Deus vivo, mostrando o caminho para eles, mostrando que há outra vida, que há chance. O mundo não pode mais ditar o nosso jeito de viver, a nossa forma de viver, o jeito de nós adorarmos, mas nós precisamos ensinar ao mundo qual é o caminho, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, escute bem, ninguém vem ao Pai se não for através de Cristo. Nenhuma outra filosofia, nenhuma outra entidade, nenhuma outra conversa, nenhuma outra mentira, meus queridos, vai fazer com que as pessoas sejam salvas, porque Jesus na sua palavra diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se levante, meu irmão, se levante, minha irmã, se levante, IPI de Catanduva, assuma a sua identidade, nova criatura sou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Portanto, o não toque, o não experimente, o não manipule, era um ditame inevitável para um coração temente a Deus. Não coma isso, não beba aquilo. Era necessário, era preciso, o dizer não era preciso para que não se contaminasse. A grande lição de tudo isso, meus queridos, é que o temor a Deus deve regular os menores detalhes da vida de alguém que é nova criatura, os menores detalhes. Não se trata de fanatismo, mas sim de ser leal ao Deus que te salvou, de ser leal ao Deus que te ama, a algo mais elevado, alguém que merece a tua adoração, o teu respeito, o teu temor, meus queridos.
Quando você põe o pé no chão, sobre qualquer assunto, mesmo que seja pequeno, e diz: não, eu não me atrevo a fazer isso, por menor que seja, por mais agradável que seja sentir a sensação, porque se eu fizesse isso, eu estaria envolvido numa prática de negar ao meu Deus. Ou quando você resolve fazer alguma coisa, mesmo que contraria a maioria, e você vai adiante, por amor ao teu Deus, então você está mostrando que de fato, esse exército babilônico, essa filosofia, essa maldição, não faz parte da tua existência, mas você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é nova criatura, meu querido. Palavra de Deus, falamos aqui esses dias. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, olha só, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Está ali? Vamos nos colocar em pé. Eu quero que a gente leia junto esse versículo. Vamos juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Curve aí sua cabeça, ore, coloque sua vida diante do Senhor, analise as coisas que você tem cedido, diluído, permitido que faça parte da sua família, da sua história, e diga: Deus, me dá força, me dá fé, me dá coragem para banir isso da minha história e para me portar verdadeiramente como nova criatura.